Oi pessoal, tudo bem? Retomando aí a aula de Direito Internacional, vamos para a aula número 2, hein? Tivemos introdução ao direito internacional, agora vamos entrar na parte mais gostosa aí, relações diplomáticas, um pouco aí de direito efetivamente, né? A gente só tava aí muito no preliminar, agora sim a gente vai falar do que interessa, ok? Vamos começar com imunidade, relações diplomáticas, tema imunidade. O que é isso, professora? Imunidade é o direito ou a prerrogativa de você não ser processado. Olha só, então quando estamos diante aí de um agente consular, um agente diplomático, presidente da República, oficial aí de Forças Armadas com passagem inocente aí no país, ele detém a prerrogativa da imunidade, não pode ser processado, não pode ser processado. Essa garantia ela se estende também aos familiares, ao quadro aí também técnico do agente consular, do agente diplomático. Então você tem uma garantia aí para todos que estão no meio aí daquele agente, daquela pessoa que detém a imunidade, até porque para que você não consiga a obtenção da informação de uma maneira indireta, veja só. Então teve essa preocupação, ok? Então, imunidade, a gente já sabe que é a impossibilidade da pessoa ser processada, e inviolabilidade é a prerrogativa de você não ser preso, não ser condenado. Então veja, há uma distinção aí considerável, não confunda. É importante que vocês saibam aí que a inviolabilidade a gente também pode trazer aí para o âmbito das coisas. Por exemplo, a embaixada ela detém inviolabilidade, então ninguém pode nela entrar, os documentos que ali estão não podem ser retirados, você tem a inviolabilidade da embaixada. Ah, professora, mas a embaixada também é território estrangeiro, né? Não é, não confundam. Embaixada não é território estrangeiro. Embaixada simplesmente tem a prerrogativa da inviolabilidade, ok? Muito tranquilo, muito fácil, tá? Não se confundam aqui. Na sequência, vamos falar de agentes diplomáticos e agentes consulares. Qual a diferença? Agente diplomático é aquele indicado pelo país, indicado pelo Estado, para representá-lo diante de outras nações. Veja, ele praticamente veste aí a camisa do próprio presidente. Então é como se ele tivesse uma procuração, um mandato ali para falar com os representantes dos outros países. Já o agente consular é um servidor público que está ali no outro país prestando serviço para o seu país. Veja só, então ele sai aí do seu país de origem, vai para um outro país para prestar serviços de lá. Olha, tem diferença então para o agente diplomático? Entre agente diplomático e agente consular? Tem sim. Então, apesar de você poder achar aí que se confunde por conta de eles estarem fora de seu território, por estarem em outro país, você já, por saber que um é servidor e o outro é nomeado, você já tem uma distinção objetiva. As atividades também são totalmente diferentes. Aqui a gente tem uma confiança, aqui a gente já tem um cargo público. Então há aí distinções, veja só, há aí distinções. É importante dizer que os agentes diplomáticos e os agentes consulares, eles foram criados a partir da Convenção de Viena. Convenção de Viena, olha aqui, ó. Sendo que a Convenção de 1961 foi a que trouxe a relação diplomática e a de 63 a que trouxe os agentes consulares, a relação aí consular, ok? Então, importante que vocês entendam aí essa diferença, ok? Soluções diplomáticas. Veja, quando estamos falando de diplomacia, qual é a primeira coisa que vem em mente? Solução de controvérsia de forma pacífica. Solução de controvérsia de forma pacífica. Com a relação diplomática, nós temos aí uma possibilidade de solucionar diplomaticamente aquele litígio através aí de 6 mecanismos. Olha aqui, tá fácil, hein? 6 mecanismos. Primeiro deles, negociação diplomática. O que é, professora?
é a aproximação dos dois países para que eles resolvam entre si os seus problemas. Não temos aquela história de não meter a colher em briga de marido e mulher, é mais ou menos a mesma coisa. Então, quando estamos em negociação diplomática, você junta os dois, põe dentro de um quartinho e deixa resolver, né? E deixa resolver, isso que é importante. Bons ofícios exige aí a intervenção de um terceiro, que a gente dá o nome de mediador, para auxiliar as partes na solução de seu conflito. Então, ele auxilia as partes na solução de seu conflito, mas não pode dar sugestões. Ele só apazigua os ânimos. É o padre ali daquele casamento que está falindo, veja só. Fala, meus filhos, rezem, né? Rezem. Vocês vão encontrar aí a solução através da palavra de Deus. Ele não dá nenhuma sugestão, porque ele não é louco. Isso são os bons ofícios, ok? No terceiro lugar, temos a mediação. Mediação. Nossa, professor, mas você acabou de falar de mediador. Calma lá. Na mediação, o mediador é escolhido pelas partes. Ele é escolhido pelas partes. Sendo que, neste caso, na mediação, é possível você dar piteco, olha só, é possível você dar piteco, você dá sugestões para a solução, ok? Então já tem uma diferença significativa aqui nos bons ofícios. Inquérito. No inquérito você tem uma comissão independente que apura os fatos ali que originaram essa disputa, que originaram esse conflito. Você tem a apuração aí do ocorrido. Só apuração, professora? Só apuração. Então você levanta, entrega para as partes e deixa que elas se resolvam. É praticamente aqui um terapeuta, é um terapeuta de casal. O terapeuta não fala nada, ele põe os dois e fala, olha, veja bem, eu identifico isso, eu identifico aquilo, e deixa você solucionar sozinho, você e sua esposa. Olha só, não pode ninguém bater um no outro, hein? Porque não tem só Maria da Penha, tem o Maria do Sé, Maria do Sé. Fala, não, professor, é João, né? E enrolei toda aqui, hein? Olha só, sistema de consultas. É o quinto tipo de solução diplomática, é o sistema de consultas. Neste caso, é encontros periódicos entre os países para que haja a solução de seus conflitos. É como aí uma reunião de Natal familiar, onde todo mundo fala de tudo que incomodou o ano inteiro. Olha, essa é o sistema de consulta. Então você junta aí os estados periodicamente para que eles se componham. E por fim temos a conciliação. Com a conciliação temos a apuração por uma comissão especializada que emite um relatório e que dá as suas conclusões e suas recomendações de como essa questão deve ser solucionada. Você vê que já sai aí totalmente de todas as outras possibilidades. Lembrando que são sugestões, os países não estão obrigados a observar aquilo que é sugerido, aquilo que é indicado, ok? Lembre-se, estamos diante de soberania, diante de autonomia. Seguindo então, vamos entrar então em soluções políticas. Falamos de soluções diplomáticas, vamos entrar em soluções políticas. Na solução política nós temos três modalidades. Primeira, os estados que estão em litígio chegam para a organização internacional e falam, olha, por favor, a organização nos auxilia aí na solução de nossa briga. São os irmãos que se batem, chega na mãe e fala, mãe, João me bateu, olha só. E João fala, não, Pedro que pôs o dedo no meu zóio. É aqui a submissão consensual à organização internacional, ok? Segunda opção, há aí um terceiro que leva para a organização a disputa, o litígio entre esses estados, sendo que este terceiro faz parte da organização internacional. É o primo, ele é da família, chega lá na tia e fala, tia, João e José, João e Pedro, não lembro mais o nome dos caboclos, estão se pegando. Então o terceiro submete aí ao Estado a submissão do litígio. E terceira
Opção, um dos dois estados pede para a organização internacional intervir. Então, um dos dois que estão aí em litígio pede auxílio para que seja aí solucionado o conflito, ok? Então, muito tranquilo, as soluções políticas, voltando aqui, soluções diplomáticas e soluções políticas, muito tranquilo, ok? Vamos entrar em nacionalidade. Aqui a gente vai entrar um pouco em direito constitucional. Pensem que vocês estão entrando aí numa loja e comprando 2 por 1. Ao estudar nacionalidade, vocês estão vendo direito internacional e direito constitucional. Então prestem atenção, vale a pena prestar atenção nessa matéria, hein? Olha só, nacionalidade. Temos aí aquisição de forma originária e de forma adquirida. Temos a aquisição da nacionalidade de forma originária e de forma adquirida. Originária, nós temos aí a aquisição pelos critérios territorial e sanguíneo. Critério territorial e sanguíneo. Quando estamos falando de critério territorial, estamos falando do ius soli. E do critério sanguíneo, do ius sanguinis. Olha aí. Professora, que difícil. Não é difícil. Eu vou dar os exemplos, vocês vão ver que está muito tranquilo. Já na forma adquirida, estamos falando aí de naturalização, não tem dificuldade. Então, quando estamos no primeiro, forma originária, estamos falando de brasileiros natos. E na forma adquirida, estamos falando de brasileiros naturalizados, ok? Vamos entrar aí primeiro na forma originária, ok? Brasileiros natos, vamos lá! Aqui, antes de qualquer coisa, é importante que vocês entendam aí nos brasileiros natos, deixa eu até voltar aqui que a gente entrou em naturalização. Nos brasileiros natos, é importante que vocês saibam que não há distinção entre natos e naturalizados, não há distinção entre natos e naturalizados. Aí vem a Constituição e fala assim, não, peraí, tem distinção sim. Como não tem? Alguns cargos só podem ser exercidos por brasileiros natos. Aí temos a distinção. Então a Constituição fala o seguinte, não há distinção entre natos e naturalizados. Contudo, a Constituição prevê algumas hipóteses em que o nato deve exercer alguns cargos em detrimento aí do naturalizado, ele está impedido de exercê-lo, veja. Então, se cair na prova de vocês, tem distinção? Resposta de forma objetiva, não. Mas a exceção vocês devem conhecer para se atentar se não é uma pegadinha, ok? Para isso é importante que vocês saibam primeiro quem é o brasileiro nato. Temos 3 opções, tá? Lembrem, critério territorial, critério sanguíneo, são 2 critérios. Esses 2 critérios se dividem em 3 situações. Primeiro, os nascidos do território brasileiro. Volta lá! Estamos no critério ius soli, critério territorial. Nascidos no território brasileiro. Qualquer um que nasce no território é brasileiro? Pera lá! Se os pais forem estrangeiros e estiverem sob o comando, sob a atividade de seu estado, ou seja, em ação de seu estado, obviamente que não haverá a nacionalidade brasileira, não haverá. Então, se eles estiverem a serviço de seu país, aqui no Brasil, não há a naturalidade brasileira, não há, desculpem, a nacionalidade brasileira, olha só. Contudo, se um dos pais for brasileiro, ou seja, um está a serviço de seu país, mas o outro é brasileiro, temos a nacionalidade brasileira nata. Olha a pegadinha, hein? Então, nasceu no Brasil, é nato. Qual é a exceção? Se os pais estiverem a serviço de seu país, ou seja, de um país diferente do Brasil. Se um estiver a serviço e o outro for brasileiro, ainda é nato. Os 2 a serviço não tem a nacionalidade brasileira, ok? Este é o exemplo aí, a única possibilidade aí da utilização do critério territorial para a nacionalidade brasileira, ok? Já o critério sanguíneo, ele acaba se subdividindo aí em 2 situações, em 2 possibilidades. Primeira, a pessoa nasceu no estrangeiro, mas é filho de pai
ou mãe brasileira que está a serviço do Brasil. Então você tem a nacionalidade brasileira, você é um brasileiro nato, ok? Agora, se você nasceu fora do país e você é de pai ou mãe brasileira, mas eles não estão a serviço do país, neste caso você pode optar pela nacionalidade brasileira, você não é obrigado. Por que essa situação? Veja só, isso é resultado de um movimento social chamado Brasileirinhos Apátridas. Olha só, eram pessoas que nasciam fora do país, com pais e mães que não estavam a serviço do Brasil, e lá no estado onde nasceram não havia o critério territorial, ou seja, tínhamos aí uma situação de uma pessoa sem pátria, o que é proibido, veja. Então, através desse movimento social, incluiu-se aí a linha C no artigo 12 do inciso 1 da Constituição Federal, acrescentando a possibilidade aí de considerar essas pessoas automaticamente brasileiros natos. Contudo, há um requisito, a necessidade de que eles sejam registrados em repartição brasileira competente, em repartição brasileira competente, a necessidade deste registro. Então a pessoa nasceu lá fora, é menor, ok? Ela é menor e ela tem que ser registrada lá. Tem prazo para esse registro? Tem. Até os 12 anos de idade, que é o que determina a Lei de Registros Públicos aqui do Brasil. Então, nasceu lá, até os 12 anos, fez o registro na repartição brasileira competente, leia-se embaixada, consulado. Neste caso, você tem a nacionalidade brasileira, sendo que, feito isso, até os 12 anos de idade, você está morando lá fora, você obrigatoriamente deve ratificar depois de atingida a sua maioridade. Então, depois dos 18 anos, você deve confirmar o interesse na nacionalidade brasileira. Se você não confirma, se você tem essa nacionalidade, mas não há a confirmação, o processo ele é extinto. Ah, então não posso mais ser brasileiro? Pode, pois se trata de um direito imprescritível. A única coisa é que você deve abrir um novo processo, ok? Esta é a primeira situação. Segunda situação, você não foi registrado na repartição brasileira, você morou no exterior o tempo todo, mas decidiu que quer sim ter a sua nacionalidade brasileira e vem morar aqui no país. Pode dar entrada, como disse, direito imprescritível, personalíssimo. Então, depois de atingida a sua maioridade, você dá a entrada aqui no país, comprovando aí a sua residência definitiva aqui no Brasil e pede a sua nacionalidade brasileira. É um brasileiro nato, ok? Tratamos das 3 opções aí do brasileiro nato, da nacionalidade brasileira originária. Passado esse ponto, importante saber então quais são as distinções, professora. Você começou falando das distinções, me deixou angustiado, fiquei com essa dúvida. Quais são aí as distinções entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados? Vamos lá! Só brasileiros natos podem exercer os cargos sucessórios da linha do presidente da República. Quem são eles? Estão além do próprio presidente, obviamente. Então temos o presidente da República, o presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados. E aí, incluindo, obviamente, os seus vices, ok? Além dos presidentes, lembra? 3 opções, tá? P, presidente da República, Senado, Câmara dos Deputados. Aí vem com a letra M, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do Estado de Defesa. Então, P são 3, M são 2, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do Estado de Defesa. E aí, oficial das Forças Armadas e carreira diplomática, CO2, guarda aí, ok? Então, 3 P's, 2 M, CO2. Guardou, não tem erro. Carreira diplomática oficial das Forças Armadas. Só esses casos, professora? Não, veja só. Esses são os casos de cargos que são exclusivos de brasileiros natos. Mas temos aí algumas opções espalhadas na Constituição Federal. Quais são elas? Primeiro,
fazer a composição do Conselho da República. Dê uma olhadinha na Constituição Federal. Lá consta que no Conselho da República, 6 cidadãos brasileiros natos comporão o Conselho, 2 indicados pelo presidente, 2 pelo Senado e 2 pela Câmara dos Deputados. Esses 6 cidadãos são brasileiros natos, ok? Essa é uma opção, esse é um dos casos. Segundo caso, qual é, professora? Vamos lá, conta pra gente. Você ser proprietário de agência de comunicação, de televisão, veja só, qualquer empresa aí de comunicação, televisão, rádio, você só pode ser proprietário se você é brasileiro nato. Tem exceção? Tem exceção. Se você é naturalizado há mais de 10 anos, tem exceção, ok? Então são 2 opções aí que a gente tem também que lembrar, tem que captar aí, saber que são exclusivos de brasileiros natos, ok? Essas são as opções. Não se esqueçam, é importante que vocês lembram, pode cair no exame de ordem. Naturalização a gente vai falar na próxima aula. Encerramos aqui com brasileiros natos. Obrigada por hoje, hein? Valeu! Qualquer dúvida, manda pra gente por e-mail. Beijo grande, hein? Tchau, tchau!